O professor Elara Vance habitava um apartamento cujo único luxo era a vista para o porto. Um mosaico de luzes cintilantes e guindastes silenciosos sob a abóbada noturna. Não que Elara se importasse muito com vistas. Sua janela favorita era a tela de seu monitor, o portal para o emaranhado digital que ela chamava de a Grande Rede. Elara não era uma teórica da conspiração no sentido vulgar. Ela era uma arqueóloga da informação. Sua área de estudo formal era a história das comunicações, mas seu verdadeiro fascínio jazia nos ruídos de fundo, nos murmúrios dissonantes que acompanhavam as grandes narrativas. Ela acreditava que cada era, cada evento monumental, produzia seu próprio eco reverso, uma sombra, uma negação, uma contra-história que, por sua própria existência, revelava algo sobre a narrativa principal. Sua investigação mais recente girava em torno de frequências dissonantes. Não frequências de rádio, mas sim padrões de crença, correntes de pensamento que, como rios subterrâneos, corriam em contracorrente ao fluxo principal. Ela notava que, após certos eventos de consenso global, a primeira viagem a um corpo celeste, a perda súbita de uma figura carismática, a introdução de uma inovação que prometia mudar a saúde coletiva. Um coro de vozes se erguia, não para negar o fato em si, mas para questionar a veracidade da representação. Elara tinha um termo para isso: Síndrome do reverso holográfico. Era como se a imagem tridimensional de uma realidade consensual projetasse, em algum ponto da psique coletiva, um avesso bidimensional, uma superfície plana que contradizia a profundidade da primeira. Ela observava como essa síndrome parecia ser mais aguda em tempos de grande incerteza ou de mudanças vertiginosas. As pessoas, buscando uma âncora, agarravam-se a explicações que, paradoxalmente, as libertavam da complexidade e da incerteza, trocando-as por uma certeza, ainda que baseada na negação. Ela passava suas noites mergulhada em arquivos digitais, não em busca de provas de que algo era falso, mas sim para mapear a geografia da incredulidade. Ela notava padrões. A desconfiança em relação a conquistas elevadas, como a chegada à Lua, frequentemente vinha acompanhada de um ceticismo sobre a forma esférica do próprio mundo. Para Elara, não se tratava de uma crença na Terra plana em si, mas de uma manifestação do desejo de desmistificar o grandioso, de puxar o céu para mais perto, para o plano terrestre, onde tudo parecia mais controlável, menos imenso e assustador. Ela também rastreava a ascensão de narrativas alternativas sobre as causas de doenças ou sobre a necessidade de intervenções médicas. Essas narrativas, que muitas vezes viam as soluções propostas como uma forma de harmonização populacional, um termo que ela mesma cunhara para descrever a crença de que certas medidas eram, na verdade, ferramentas de controle velado, surgiam como um contraponto à perda de controle individual sentida por muitos em um mundo cada vez mais complexo e interconectado. Era uma forma de resistir à ideia de que o corpo ou a mente pudesse ser um território invadido sem o consentimento consciente. Um de seus projetos mais desafiadores era entender o que ela chamava de a sinfonia silenciosa dos condutores ocultos. Não eram nomes específicos como Illuminati ou Nova Ordem Mundial, mas sim a persistente sensação de que existiam arquitetos invisíveis por trás dos grandes movimentos globais. Elara percebia que essa crença não era apenas sobre controle, mas sobre a necessidade de encontrar uma lógica, ainda que sombria, para o caos aparente. Se o clima estava mudando de forma imprevisível, ou se eventos políticos inexplicáveis ocorriam,
Era mais reconfortante atribuí-los à maquinação de um grupo inteligente, por mais malévolo que fosse, do que à caótica aleatoriedade da natureza ou à incompetência humana. A ideia de uma farsa climática era, para Elara, um eco de uma necessidade de domínio, de se recusar a ser um mero espectador diante de forças que pareciam maiores que a humanidade. Certa noite, enquanto os faróis dos navios varriam o estuário, Elara recebeu um e-mail anônimo. O título era intrigante: O ponto omega invertido. O corpo da mensagem era apenas uma sequência de coordenadas geográficas e uma data futura, que coincidentemente marcava um eclipse solar total, visível de uma região remota do deserto do Atacama. Elara hesitou. Ela não era dada a aventuras físicas. Sua jornada era sempre pelo labirinto digital. Mas havia algo no tom do e-mail, uma ressonância com suas próprias investigações sobre os ecos reversos. A ideia de um ponto omega invertido, o fim do mundo como o conhecemos, mas visto através de uma lente oposta, era irresistível. Ela viajou para o Atacama, uma paisagem que parecia pertencer a outro planeta, de tão árida e vasta. Na data marcada, sob o céu que escurecia gradualmente, ela se juntou a uma pequena congregação de pessoas. Não eram turistas comuns, eram observadores. Alguns tinham telescópios e câmeras impressionantes. Outros, apenas olhos ansiosos e cadernos de anotações. Quando a coroa solar irrompeu em sua glória, a multidão ofegou. Mas Elara não estava olhando para o sol. Ela observava as pessoas. Notou um homem mais velho, com um mapa estelar desbotado, murmurando sobre constelações falsas. Uma mulher jovem, com os olhos fixos no horizonte, parecia procurar por algo que não estava no céu, mas talvez logo abaixo dele. E um grupo de adolescentes, com celulares apontados para o sol, parecia não filmar o evento, mas sim a reação das pessoas. De repente, um som peculiar preencheu o ar rarefeito. Um zumbido baixo, quase imperceptível, que parecia vir do próprio chão. Não era natural. Era como se a terra estivesse cantando uma nota que se recusava a se encaixar na melodia do universo. A visão periférica de Elara capturou um flash de luz no deserto distante, uma reflexão metálica que desapareceu tão rapidamente quanto surgiu. Ela sentiu um arrepio, não de medo, mas de reconhecimento. O zumbido, o flash, as palavras murmuradas, tudo eram ecos. Eram as dissonâncias se manifestando no mundo físico. Não havia uma conspiração para forjar o eclipse, mas a experiência do eclipse estava gerando seus próprios reversos. A magnificência do evento cósmico provocava, em alguns, a necessidade de duvidar, de procurar a mão oculta, o truque por trás da magia. Ao final do eclipse, enquanto a luz retornava à paisagem, o homem do mapa estelar fechou-o com um suspiro. É sempre o mesmo, ele disse para ninguém em particular. Eles mostram o que querem que a gente veja. A mulher jovem parecia desapontada, como se a revelação que buscava tivesse se esquivado. Elara entendeu. A sinfonia silenciosa não era sobre quem controlava o mundo, mas sobre a própria necessidade de se sentir controlado, de encontrar uma ordem, mesmo que imaginária, em um universo vasto e indiferente. O ponto omega invertido não era o fim do mundo, mas a percepção inversa de um fim, uma inversão do que se aceitava como realidade. De volta ao seu apartamento, com o som das ondas se quebrando suavemente no cais, Elara Vance continuou seu trabalho. Ela não buscava desmascarar segredos, mas sim compreender a tapeçaria intrincada das crenças humanas. As teorias da conspiração, para ela, não eram meras falácias, mas fenômenos antropológicos. Eram os ecos reversos de nossa própria busca por significado, por controle e por um lugar em um universo que muitas vezes
parece vasto demais para ser compreendido. E talvez, pensou ela, compreender esses ecos era o primeiro passo para ouvir a melodia principal com mais clareza.